E a gente volta com mais um trecho da nossa entrevista com o pré-candidato do Podemos à presidência da República, Sérgio Moro. Nesta parte da entrevista, ele fala sobre inflação, sobre filiação de políticos piauienses e também o desenvolvimento regional. Confira. O que o senhor diria para o povo do Nordeste, por exemplo, que não tem condições de comprar o gás de cozinha? Que ele passa de 110, chega a 120 reais. Muitas vezes tem que cozinhar com carvão porque não tem como comprar o gás de cozinha. Para os brasileiros que hoje, na hora de colocar combustível no carro, ficam sem condições também, porque o salário não está dando. Esse é um retrato de um governo que não deu certo. Boa parte dessa inflação, da subida do dólar, decorre de um governo que hoje não tem rumo. Infelizmente, eu, como a grande maioria dos brasileiros, eu me decepcionei com o Bolsonaro. Ele não entregou a economia que ele disse que ia crescer, as pessoas estão tendo dificuldades, desmantelou lá o combate à corrupção, se aliou ao Centrão com aqueles políticos que são fisiológicos, disse que não ia fazer isso. O que nós vamos oferecer? Nós vamos sim ter política responsável para controlar a inflação. Não adianta você só resolver o problema do gás de cozinha ou da gasolina quando o preço do alimento está crescendo. Você tem que ter, sim, uma política que resolva essa questão para todos os produtos, porque todos eles pesam no bolso do brasileiro. Tá? Então, o que o Brasil precisa, tá, é retomada da confiança. A gente vai retomar o crescimento econômico com responsabilidade. E a gente tem um projeto que é fazer uma coisa diferente do que foi feito no passado, que é enfrentar as causas da pobreza e da fome, ao invés de só enfrentar as consequências. Por exemplo, a gente tem esses programas, o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, antes era o Bolsa Escola, que são importantes e a gente vai manter e vai aprofundar. Agora, a gente sabe que isso só ajuda a fechar as contas do mês, não tira as pessoas da pobreza. Então a gente tem que ter uma política diferente que enfrente também as causas da pobreza. Às vezes, por exemplo, é um pai de família que precisa de um tratamento de saúde, mas que ele não consegue para ele poder trabalhar, porque ele vai lá no SUS e encontra fila, encontra burocracia. Às vezes é um adolescente que precisa ajudar a família para trabalhar, mas ele precisa ter um curso técnico, um treinamento profissional para ele conseguir um emprego, mas ele vai lá e encontra fila, encontra burocracia e a vaga nunca é para ele. O que a gente quer ter aqui, e eu tenho falado da criação de uma força-tarefa nacional de erradicação da pobreza, unindo o setor público e o setor privado numa espécie de missão para a gente enfrentar essa questão de imediato e levar essas políticas, saúde, educação, realocação profissional, para aqueles que mais precisam. Isso de imediato, já a partir do dia 1. Quais são os projetos específicos para o Nordeste? Olha, por exemplo, em relação aqui ao Piauí, um governo, a gente tem aqui o governo do PT há muito tempo e não resolve os problemas do país. A gente tem político aqui do Piauí que está do lado do Bolsonaro, que tem até falado aí ofensas aos nordestinos, e um político que está lá no centro do poder, mas não resolve o problema do Estado. Então a gente vai ter sim que olhar aqui as especificidades do Estado. Eu ouço muito que o Estado tem um grande potencial, o Piauí, um grande potencial agropecuário, mas a infraestrutura é muito ruim. Falta porto lá em Luiz Correia para poder escoar a produção do agronegócio aqui do Piauí e assim gerar mais emprego. As estradas são muito ruins, a infraestrutura não permite o crescimento econômico. Se você irrigar, você consegue plantar e consegue tirar a produção. Você tem hoje aqui no Piauí, também outra reclamação que eu ouço muito, o maior ICMS, ou um dos maiores ICMS sobre a energia. Isso afeta a indústria, isso afeta a potencialidade do Estado crescer. Então precisa sim conhecer as especificidades regionais e investir naquilo que o Estado é mais vocacionado. Por exemplo, eu ouvi que aqui tem uma grande produção de mel, um grande exportador de mel aqui no Piauí, e precisa fomentar e dar incentivo para essa atividade. Mas não só para essa. Dá para explorar aqui no Nordeste energia eólica, energia solar, ou seja, o Nordeste e o Piauí em particular
pode virar um grande exportador de energia para o país. Isso traz um monte de recurso, ainda mais no mundo hoje, em que as pessoas estão preocupadas com energia renovável. Bom, e qual é o palanque que o senhor procura aqui no Piauí? A gente vai filiar o João Vicente, que é um grande quadro, uma grande figura aqui do estado do Piauí. Nós vamos filiar ao Podemos. Nós temos também outras pessoas, como o Fábio Sérvio, que está no Podemos, está se filiando também ao Podemos. Então, nós temos grandes quadros para oferecer à população do Piauí. Agora, isso vai ser decidido aqui localmente, tá? É um pouco prematuro eu te afirmar quem vai ser candidato, quem não vai ser e tal, porque isso vai ser construído aqui internamente. Não vem de fora, tem que ser uma decisão do pessoal do Piauí. E o senhor deve voltar aqui para continuar a campanha aqui ao Piauí? Preciso voltar com mais tempo, porque eu quero visitar também o interior e conversar com as pessoas. Porque eu vou te dizer, não tem um projeto de país que vai ser construído lá entre quatro paredes em Brasília. E nem vai ser construído somente por especialistas, muitas vezes concentrados lá em São Paulo. A gente tem que colocar o pé na estrada e conversar e ouvir as pessoas, para saber que tipo de Brasil que elas querem para o futuro. Bom, Lídia Brito, o que você gostaria de comentar aí desse trecho da entrevista? Vamos por partes, né, Yara? E muitas partes aí para a gente analisar nessa fala do presidenciável Sérgio Moro. Primeiro, ele falando aí dessa questão da economia, né, da inflação. A gente vive uma crise econômica, né, uma inflação que está aí afetando todos os setores, principalmente a população mais pobre, né, do país. Você na entrevista falou dessas dificuldades, né, do gás, da questão dos combustíveis e, claro, o Moro, como os outros pré-candidatos à presidência da República, eles estão aí focando nessa questão da inflação quando se volta para a crítica ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Esse é um ponto fraco do governo do presidente Jair Bolsonaro. Na economia, o presidente não conseguiu avançar, Neyara, e aplicar muitas daquelas promessas feitas pelo ministro Paulo Guedes, né? Então, com isso, essa questão da inflação, a crise econômica é uma das principais críticas de Moro, de Lula, de Ciro ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Moro, né, quando se trata dessa questão aí dos combustíveis, ele fala da questão dos combustíveis renováveis, né? Citou aqui esse potencial do Piauí. Ele que em entrevistas anteriores já defende, né, a privatização da Petrobras, Neyara, disse que é uma empresa ultrapassada e fala desse potencial do Brasil, né, que é a questão das energias renováveis, que o Piauí tem esse grande potencial, e ele focou em um dos problemas do Estado, né, que é a questão da infraestrutura, né? Então, Moro, ele mostrando aí que estudou, né, a questão do Piauí e traz essa mensagem aos piauienses. Ok, então.